Thaís Cavalcante, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, passa para a gente informações sobre o protocolo sanitário para a retomada das aulas nas escolas particulares, a partir de agora, dia 18. Thaís, quais as informações que você tem a nos passar? Isso, a Secretaria de Saúde, ela lança o protocolo sanitário, tá, para as escolas particulares e públicas. Então é um protocolo único que deve ser atendido por todas as escolas. É importante agora porque 18 de janeiro a gente já tem a liberação para que as escolas particulares comecem suas aulas. Então a gente vai intensificar isso, só que apesar de ser uma ação já que vem sendo trabalhada desde quando foram editados os decretos estaduais e municipais de liberação do início dessas aulas lá em dezembro, para que todas as escolas se preparassem, seguindo as orientações mínimas necessárias para que a gente consiga ter um ambiente protegido e que diminua a transmissão ou o contágio da doença nas escolas. Então, o nosso protocolo ele é dividido em 2 pontos principais, que são as medidas institucionais, que são separadas em 7 medidas, que são as medidas direcionadas aos donos das escolas mesmo, aos coordenadores, nas ações específicas que eles precisam fazer nas suas escolas, passar para os responsáveis dos alunos e ainda capacitar também os alunos para que sigam todas as orientações. Então, essas medidas são as 7 principais. Medidas educativas, onde engloba aí toda a questão de educação que está inserida no contexto da transmissão do Covid, desde o aluno até na educação, na pedagogia realmente trabalhada, aos seus colaboradores, aos pais, aos responsáveis desse aluno, principalmente na questão da importância do retorno desse aluno da sala de aula para sua casa, né? A gente orienta que peguem seus filhos e levem diretamente para casa, tirem a farda, tomem um banho antes deles entrarem em contato com seus familiares, principalmente os mais idosos ou com comorbidades, que na pandemia, nessa nova doença, vem se apresentando em proporção mais grave, seja na doença ou até em número de óbitos, né, que mais realmente adoeceram. Então nós temos as medidas educativas, nós temos o distanciamento social, a importância da separação das cadeiras, da organização dos horários de intervalo, das entradas e saídas na escola também, com rodízio nesses horários, para que eles consigam diminuir a aglomeração de crianças, de pessoas e permitindo desta forma não ter a transmissão. O uso da máscara, nós colocamos como um ponto importante, que nós sabemos que a transmissão da doença é através das gotículas que saem, então todos precisam usar máscara nesse contexto para que evite essa transmissão. Nós sabemos que muitas pessoas, 80% das pessoas podem ser assintomáticas, não ter feito o exame, estão com o vírus e podemos estar transmitindo. Então, todos os cuidados eles precisam ser redobrados e o uso da máscara é muito importante nesse momento. Um ponto importante é a limpeza e desinfecção de todos os espaços e dos materiais de uso comum das escolas, né? Entre os intervalos, tem uma equipe para fazer a desinfecção dos banheiros muito mais vezes, de bebedouros, toda a orientação que deve ser dada para as crianças nesse momento também, e a desinfecção mesmo, a limpeza mesmo de responsabilidade da escola. O controle de temperatura, então a orientação também, todos os dias, entrada e saída da escola, o controle da temperatura, tanto dos alunos quanto dos colaboradores, quem trabalham lá. São várias orientações em cada tópico desse que nós colocamos como orientação para a escola desenvolver qual mais se adequa no seu espaço escolar. Porque nós sabemos que temos escolas de pequeno porte, médio e grande porte. Então, algumas sugestões também são para melhorar mais ainda essas de médio e grande porte, como o caso de abertura de novas entradas e saídas, a regularização dessa entrada para que não tenha fluxo de pessoas ao mesmo tempo entrando e saindo no mesmo espaço, e aí a gente tem a aglomeração e possa ter a transmissão da doença. Outro ponto importante que nós focamos foi que dentro da escola possa ter um espaço que a gente vai chamar de isolamento, porque nós sabemos que a criança, o adulto também, sai bem de casa, não tem febre, na hora que entra passa a temperatura, não tem febre, mas no decorrer da aula essa criança tem alguma indisposição, seja lá o que for, e aí apresente um pouco de febre, vômito ou diarreia,
que, querendo ou não, também são sintomas que a gente pode pensar, porque nós estamos nesse momento de Covid, então precisa ter todo o cuidado que, se isso acontecer no decorrer da aula, a gente tenha um espaço para que essas crianças, esses colaboradores, esses professores, funcionários possam ficar isolados até a chegada de um familiar para levar essa criança, ou de um familiar para levar esse colaborador também para casa. E com o cuidado que toda vez que utilizar e que essa pessoa sair, fazer toda a desinfecção do espaço, para que a gente não permita que continue a transmissão. Seja a doença qual for, né? Porque até o momento é uma suspeita, a gente não sabe ainda se é, mas nós vamos tratar como se fosse. E um ponto importante também é o transporte escolar. Apesar de não ser tão responsabilidade da escola, mas algumas escolas elas têm o seu transporte escolar próprio também que oferece, mas existe o transporte escolar que a escola precisa também dar essa orientação aos donos desses transportes, em todos os cuidados inerentes a dentro desse espaço, como levar essas crianças e trazer, para que essa transmissão não aconteça também dentro dos espaços. Então, esses são 7 pontos principais que são institucionais, nós estamos classificando como de responsabilidade da escola, dos professores e dos responsáveis dos alunos, porque não é só na escola que a gente vai aprender, o aluno já vem de casa, ele precisa aprender para levar para casa, e os pais precisam cobrar isso deles e também passar essa orientação. Nós vamos completar quase um ano de pandemia, então as orientações específicas de distanciamento, uso de máscara, lavagem de mãos, cuidados no tocar do olho, do rosto, elas vêm desde de março. Então a gente precisa estar no hábito da gente isso, para que a gente consiga evitar essa transmissão. E a outra medida, o outro ponto do nosso protocolo são essas medidas individuais. São essas medidas, como eu falei, que nós estamos desde março aprendendo a conviver com elas e tendo que conviver com elas para que a gente não tenha adoecimento. A probabilidade da vacina chegar, ela tá em cima mesmo, do governo federal liberar a vacina. Nós sabemos que as vacinas que foram produzidas nesse momento emergencial não tem orientação para crianças nem adolescentes, então é bom ver isso, porque a gente vê muito pai e mãe dizendo: só vou mandar meu filho quando tiver vacina. Beleza, as escolas estão oferecendo estudo remoto e estudo presencial, a grande maioria das escolas, mas é bom os pais entenderem, todo mundo entender, que a vacina ela foi construída na forma emergencial. Então, primeiro ela pega para os adultos e vai fazer uma avaliação da reação dessa vacina, para aí sim se ter segurança se vai aplicar em crianças e adolescentes. Então, a média da vacinação que foram construídas de todos os laboratórios, a maioria não pode ser aplicada a crianças e adolescentes menores de 18 anos, e temos 2 menores de 16 anos, mas isso vai depender de qual a vacina o governo federal vai adotar, vai comprar, para que se distribua para os estados e municípios. E quando você toca nessa questão da vacina, mesmo ela sendo distribuída, até ela gerar toda a imunidade no organismo, ainda vai levar tempo e é necessário continuar com esses hábitos de segurança. Isso. O uso da máscara, ele veio para ficar. Então, assim, mesmo com a vacina, mesmo com as 2 doses, que é o que veio realmente produzido para que você tenha proteção, primeiro, nós temos que ver qual é a eficácia dessa vacina para a gente tentar entender qual o número da população que precisa ser vacinado para todo mundo estar protegido. E mesmo assim, nós estamos vendo uma variação muito grande, uma mutação muito grande do vírus, onde várias cepas estão aparecendo, e cada vez que ela aparecer, você não tem a proteção da anterior, então você pode adoecer novamente. Então, o uso da máscara, ele vai continuar assim, não sabemos se por 2, por 3 anos, até efetivamente a gente ter uma proteção maior, uma garantia maior dessas vacinas produzidas, que tenham uma forma de proteção. Importante a gente ver nas primeiras avaliações que ele até pode não evitar de você ter a doença, mas ele evitou óbitos, né? Então, as vacinas estão provando que evita complicações e óbitos. Então, é importante muito, realmente, a vacinação, a vacina chegar para todos, para todas as faixas etárias, para que a gente tenha um pouco mais de segurança em relação a complicações e óbitos que ela possa nos oferecer enquanto proteção. Obrigada, Thaís.